Eu quero que você abra em Atos capítulo 11. Atos capítulo 11, e a mensagem de hoje, na verdade, eu quero que você pense ela numa continuidade da mensagem de quarta-feira. Se você não ouviu, quero incentivar você para ouvir, porque a mensagem de quarta-feira nada mais foi uma resposta que o apóstolo Paulo nos dá para nos ajudar a entender a agenda de Deus, o que Deus está fazendo hoje nesse mundo. Estava conversando com uma pessoa durante a semana, falando do Evangelho, falando de Deus, e essa situação de pandemia e crise, e a pessoa disse assim, olha, eu não sei o que Deus fez no passado, não entendo tudo isso. Também não sei o que vai acontecer no futuro, nunca vi sobre isso. Mas como é que Deus está envolvido hoje na nossa história? Como é que Deus está agindo hoje? E eu achei essa pergunta parece tão prática, porque é o que as pessoas estão vivendo nesse momento. Elas querem saber como é que Deus se relaciona comigo agora. Tudo bem que tem uma história, tem um contexto no passado, vai ter coisas importantes no futuro, mas e agora? Como é que eu me relaciono com Deus agora? Então, baseado nisso, a minha resposta foi, baseado no que o apóstolo Paulo fala em 1 Tessalonicenses, Deus está na agenda dele, na ação dele nesse mundo, até mesmo com a pandemia. Deus tem dois planos, dois alvos principais. O primeiro é a redenção, é a salvação das pessoas, para que elas possam conhecer a mensagem do Evangelho. E o segundo é transformação, é trazer essas pessoas para um relacionamento cada vez maior com Ele. E esse relacionamento vai produzir mudanças. Então essa mensagem, ela é eu gostaria que servisse para você de um instrumento, uma ajuda para você quando você estiver falando de Cristo para outros. Para você chegar para elas e dizer para elas, olha, sabe o que é que Deus está fazendo agora com essa pandemia? E isso traz uma mensagem de esperança, de resposta para um mundo que está com uma pergunta, o que está acontecendo? Porque você sabe o que está acontecendo, você sabe que Deus está no controle de tudo, mas o homem sem Deus, ele não entende. As pessoas estão muitas vezes apavoradas, estão esperançosas de que isso vai passar, que as coisas vão melhorar, mas a gente já sabe pela luz da Escritura que pode até ter aparência de paz, é a mensagem, né, do anticristo, mas as coisas elas vão muito pior, as coisas vão ficar muito mais difíceis. E a mensagem de hoje, eu gostaria de olhar com você para uma igreja que está começando. É muito gostoso ver uma igreja que está começando porque tem sempre coisas novas, novas esperanças, novas perspectivas. Quando alguém uma vez perguntou, olha, nós temos que ser como a igreja do Novo Testamento, a igreja no livro de Atos. E a minha pergunta sempre foi, mas qual delas? Porque no livro de Atos você tem várias igrejas. Se você não percebeu, a igreja lá de Atos capítulo 2, que começa em Atos 2, ela é completamente diferente da igreja que o apóstolo Paulo começa para dar início. E depois essa igreja que nós vamos ver hoje, e outras igrejas que vão surgindo na luz da história. E o que eu gostaria de olhar com você nesse texto de Atos é a mensagem, como eu falei, eu quero que seja um incentivo para você. Se a mensagem de quarta-feira é uma mensagem mais voltada para aquela pessoa que nós vamos testemunhar, que nós vamos dar esperança para elas acerca da palavra de Deus, eu quero que seja uma motivação para você, que o Evangelho funciona. Que o Evangelho ele vai ter uma ação. Então, por isso, quando você for testemunhar de Cristo, quando você for falar de Cristo para as pessoas, lembra que o Evangelho ele dá resultado, ele funciona. Eu não preciso criar uma metodologia, não preciso criar um meio de fazer o evangelho mais aceitável. Ele é por si só o poder de Deus. O apóstolo Paulo diz em Romanos 1, porque eu não me vergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Seja do judeu ou do gentil, seja qual for o grupo, qual for a raça, ele vai funcionar. Então olha comigo aqui em Atos 11, eu vou ler com você do versículo 19 até o versículo 26. Atos 11, versículo 19 ao versículo 26. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre, de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado, e vendo a graça de Deus,
alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo, e tendo-o encontrado, levou para Antioquia. E por 1 ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. E Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Vamos orar, Senhor. Nos abençoa nesse tempo que nós temos aqui, tão breve, em relação ao tanto do tempo que o Senhor nos dá, debaixo da Tua graça, para vivermos durante a semana. Então, enche nossa mente de entendimento, para aproveitar esse tempo aqui e sermos animados, encorajados, desafiados, pelo que aconteceu nessa igreja tão nova, e ver como o Evangelho do Senhor produz resultados. E nos ajuda, Deus, a poder sermos encorajados para fazer com que esse Evangelho possa chegar até as pessoas que ainda não te conhecem. Nos abençoa nesse tempo, eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, como você está vendo aqui, um contexto histórico, você tem Estevão, Lucas já deixa registrado no versículo 19, que por causa daquela perseguição que veio para Estevão, todo mundo se espalhou. Até aquele momento estava todo mundo junto lá na igreja de Jerusalém, o começo da igreja, estavam reunidos de casa em casa todo dia, partindo pão, celebrando a palavra de Deus. E aí Deus estava sempre exortando eles para se espalhar, se espalhar. Fico pensando o quanto que a bondade de Deus às vezes vem até como meio de perseguição, né? E aí vem o apóstolo Paulo, não é o apóstolo Paulo ainda, mas o Paulo vem, Saulo vem, persegue os cristãos, tem a morte de Estevão, primeiro mártir ali daquele contexto da igreja, e o povo se espalha. Eles começam para sair, fica um grupo ainda de Jerusalém, os líderes principais da igreja, mas o povo em geral volta para suas casas. Aqueles que tinham vindo para a festa de Pentecostes em Atos 2, agora eles voltam para suas regiões, para suas cidades. E eles voltam com o evangelho que eles ouviram, de que o Messias tinha vindo, morreu por eles, e agora estava concedendo para eles a salvação, o relacionamento com Deus através da fé nele, naquilo que ele fez. Só que eles estavam principalmente pregando para quem? Judeus falando para judeus. Eles estão falando para o seu grupo social, seu grupo étnico. Mas aí o que acontece? No versículo 20, tinha pessoas que estavam no meio de judeus que estavam no meio de comunidades gentias, junto com gregos, vivendo o dia a dia deles, fazendo seus negócios, resolvendo seus problemas, dia a dia da vida normal. E o que aconteceu com esse contato com essas pessoas? Começaram para anunciar o evangelho, a mensagem que eles tinham ouvido. E aí, versículo 21, entra aqui e diz o quê? A mão do Senhor estava com eles e muitos crendo se converteram ao Senhor. Uau! E esse pessoal se convertendo, começou a acontecer o que com eles? Eles queriam começar a aprender o que é que isso, o que envolve tudo isso. Como é que Deus se relaciona com o meu dia a dia, com a minha vida? E aí nós temos então o versículo 23. Esse grupo crescendo, chega a notícia até a igreja que estava em Jerusalém. E é tão interessante esse versículo porque tem a notícia chegou aos ouvidos da igreja, no singular, né? A igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé. Então quer dizer, aquele grupo de pessoas que a gente já ouviu bem da mensagem domingo passado, que foi celebrado o aniversário da igreja, esse grupo de pessoas que estava lá em Jerusalém, essa igreja mãe, essa igreja fundadora, está descobrindo que, peraí, Deus está agindo além das nossas fronteiras. Nem foram eles que mandaram ninguém lá, eles estavam ouvindo que estava crescendo um pessoal lá, que estava acreditando também em Cristo. Vamos mandar um representante para lá, alguém que possa ir lá. E aí eles mandam um homem espiritual, Barnabé aqui, já tem o background dele no versículo 24, uma pessoa madura, uma pessoa com entendimento espiritual. Eu acho que esse é um bom versículo já para a gente pensar sobre as eleições também, né? E aí esse homem vai até eles para verificar o que está acontecendo, e quando ele chega lá, ele fica maravilhado. Versículo 23 diz que ele chega e vê a graça de Deus, ou seja, essa mesma graça que alcançou eles, agora está alcançando essas pessoas. E aí o que ele diz? Ele se alegra com ele e exorta para que eles fiquem firmes de coração, que eles permaneçam no Senhor. E ele vê que ele precisa de ajuda. O que é bem legal aqui, que ele não chega e diz assim, bem, eu vou ter que fazer um grupo aqui de estudos bíblicos. Ele fala,
Eu preciso de ajuda com esse pessoal. Tem muito serviço para ser feito. E aí ele vai atrás de um camarada lá no versículo 26, que Deus também já estava trabalhando no meio da história, no meio do contexto. Deus já estava lá trabalhando com Saulo, transformando ele em Paulo, e ele vai lá e resgata Paulo, traz ele para trabalhar junto para essa igreja. E o que acontece ali, versículo 26, por todo um ano se reuniram naquela igreja, de novo, aquela comunidade de pessoas, e ensinaram numerosa multidão. E é tão legal que nesse versículo diz, e Antioquia, isso é muito interessante, não foi em Jerusalém, foi nessa igreja nova. Os discípulos, lembra aí de fazer os discípulos? Foram pela primeira vez chamados de cristãos, ou seja, nada mais natural. Se eles estavam aprendendo de Cristo, estavam agindo como Cristo, estavam copiando Jesus nas mesmas atitudes, eles estavam agindo como pequenos cristos, pequenas cópias de Jesus onde eles estavam. O que é que a gente pode aplicar para nós da ação do Evangelho? Eu quero ver 3 coisas com você. Primeira coisa, do versículo 21. A pregação do Evangelho, ela produz fé salvadora. Quando você fala do Evangelho, pessoas vão dar ouvidos. Vai ter pessoas que vão dizer, não, eu não quero, espera, deixa para outro dia. Deixa eu pensar um pouco mais sobre isso. Mas vai ter pessoas que vão dizer, eu quero aceitar Cristo como Salvador. Eu quero isso para a minha vida. Irmãos, o Evangelho ele funciona, ele vai agir na vida de pessoas. Você não precisa construir força no Evangelho, ter uma argumentação melhor para o Evangelho. Você pode ter, e existem vários métodos, graças a Deus por pessoas que trabalham para pensar, para nos ajudar a melhorar nossa linguagem, nossa comunicação. Mas o Evangelho por si só, o que é o Evangelho? Falar para as pessoas aquilo que Deus está fazendo na sua vida agora. Não é só para dizer, olha, em 1997 eu aceitei Jesus como Salvador, mas é o que Deus, como é que eu posso dizer que eu tenho certeza que Deus vai me levar para o céu hoje? Porque eu vejo Deus me ajudando a crescer em entendimento, Deus alcançando minha família, ajudando meu filho a conhecer Ele, amar Ele, coisas do hoje. Você tem coisas que você pode perceber Deus agindo na sua vida hoje, no seu lar, na sua família, nos seus filhos? É isso que as pessoas precisam ouvir. Não só do evangelho histórico, que é muito legal, mas também de como que isso funciona, como é que é isso na prática, como é que você vive isso. Olha, eu tenho aprendido a ter sabedoria no relacionamento com meu marido tem essas dificuldades, mas Deus tem me ajudado a aprender a amá-lo. Isso é uma coisa que choca o mundo, porque as pessoas elas dizem o quê? Não, você tá ruim do seu casamento, pula para outro relacionamento. Não, vamos aprender a viver isso no dia a dia, com meus filhos. E aí você tem uma gama de aplicações que é aquilo que você está vivendo agora na sua vida. Então essa é a primeira coisa, o evangelho, quando você prega, ele vai produzir fé salvadora. Esses dias foi engraçado, o apóstolo Paulo não, o Apólito estava falando na célula, que ele estava oferecendo estudo, está sendo motivado com o grupo de homens para oferecer estudos, fazer discipulados. Aí ele tinha uma pessoa que ele tinha desejo de fazer, ele perguntou se eu achava que podia, eu falei, vai lá, aproveita a oportunidade, oferece, o máximo que vai acontecer é a pessoa dizer não. Aí ele foi para um outro vizinho dele também, um jovem lá, e falou, olha, vamos fazer estudo bíblico? E o rapaz diz, eu quero. Aí o Apólito disse, não, peraí, eu acho que você não está entendendo, deixa eu explicar para você. A gente vai fazer estudo bíblico, você quer fazer? O cara, sim, eu quero. Não, peraí, acho que você não entendeu bem, deixa eu explicar para você. Porque às vezes a barreira não está nas pessoas, irmãos, está em nós. Às vezes a gente não acredita que o evangelho vai funcionar na vida deles. Eu lembro daquela jovem que eu já contei o meu testemunho, eu falei para ela do evangelho, falei, você quer confiar em Jesus como seu Salvador agora? Ela falou, sim, eu quero. E na minha mente eu estava programado para ela dizer, não, deixa eu esperar um pouco, agora não. E ela falou, sim, eu quero. Eu falei, não, peraí, você não está entendendo, deixa eu explicar. Porque às vezes a gente não acredita que o evangelho funciona. Irmãos, o evangelho funciona. Essas pessoas aqui, eles estavam testemunhando para eles o que eles viveram. E as outras pessoas que estavam... As pessoas que estavam ouvindo, estavam entendendo o evangelho e dizendo, eu quero isso para mim também. Eu quero ter esse relacionamento com Deus que você tem, que eu estou vendo na sua vida. Então essa é a primeira coisa interessante que acontece aqui. Essa conversão dessas pessoas ao Senhor, esses irmãos honestos aqui que estão ali em Antioquia falando e testemunhando do Senhor. Então, o Evangelho, ele vai produzir conversão de pessoas a Ele. Irmãos, ninguém nunca foi convertido
a Jesus para uma igreja. Você entende isso? Igreja nenhuma nunca converteu ninguém. As pessoas elas vão se converter, voltar à sua vida, voltar, dar uma volta na sua vida, virar a sua vida para Deus por causa de você. São vidas em contato com vidas. Eu vou arriscar falar uma coisa que pode até parecer meio um ensino falso. Mas as pessoas elas não vêm para a igreja por causa de doutrina. É legal você, tem pessoas que têm interesse para ouvir e conhecer, mas em geral, a grande maioria, das pessoas vem por causa de você, vem por causa da sua amizade, vem porque conhece você e está vendo algo em você que está sendo diferente, que elas querem para a vida delas também. A esperança do que você está vivendo é o que elas querem também. Então essa é a primeira grande marca aqui do Evangelho funcionando. Ele vai produzir salvação, ele vai gerar vida nova no coração das pessoas. A simples mensagem do Evangelho que você vai viver a cada dia. A segunda coisa que a gente vai ver aqui é que a pregação da palavra produz firmeza no Senhor. Versículos 22 e 23, quando eles ouvem das notícias a igreja de Jerusalém, e eles mandam Barnabé para lá, Barnabé chega, versículo 23, ele se alegra, ele vê a graça de Deus, ele se alegra, e ele exorta que eles fiquem firmes de coração, permanecendo no Senhor. E isso é uma coisa tão gostosa de ver, essa igreja de Jerusalém, eu acho isso gostoso, da igreja ficar vendo que Deus é tão maior do que eles. Eu acho que eles estavam perdendo a chance de... Eles podiam ter feito isso. Mas aí Deus traz uma perseguição para motivar eles. Irmão, será que Deus precisa trazer uma perseguição para nós, para nos motivar a fazer o que a gente deve fazer? A gente não precisa disso. Nós podemos fazer isso de uma forma muito mais alegre, muito mais confiante em Deus. E esse texto foi escrito aqui, eu tenho certeza que Lucas escreveu para ser um alerta para todas as igrejas da história. Para lembrar que não é porque teve a igreja lá em Jerusalém, que Deus começou uma coisa grandiosa, que isso deve nos levar a deixar assim, Deus vai fazer tudo o que tem que ser feito. Pessoas tinham que testemunhar de Cristo, e Deus foi abençoando o trabalho. É um trabalho em parceria, e é isso que está acontecendo aqui. A pregação do Evangelho produz firmeza no Senhor. Essas pessoas foram entendendo o Evangelho, e o que elas foram fazendo? Elas foram se apegando, foram se desenvolvendo, foram compreendendo, e foram amadurecendo no Evangelho. E é isso que Deus faz. E isso é uma coisa tão gostosa de ver pessoas começando no estudo bíblico e crescendo. Eu fico tão alegre. Esses dias o pastor colocou a foto do grupo de novos membros, a classe de novos membros. E hoje de tarde eu estava falando com uma família, e aí, que legal, eu vi vocês lá, estão participando. Sim, pastor, está sendo um tempo tão gostoso de crescimento, de aprendizado da palavra de Deus. Juntos estamos fazendo o nosso culto doméstico, lendo a palavra juntos. Quem é que está fazendo isso na vida deles? É Deus que está fortalecendo, firmando suas vidas. Na célula de quinta-feira, a gente teve um tempo que, agora você está vendo que tem mais perguntas lá, né, do que discussão necessariamente só expor a mensagem. Você tem que ver a mensagem antes para poder participar da discussão, senão você vai ficar perdido lá, né? E aí na nossa discussão, a gente estava falando sobre a importância da discussão, que não é para ser uma coisa negativa, de uma perspectiva de ceticismo, vamos questionar a palavra de Deus, mas não, uma atitude positiva. Vamos compreender bem o que é que Deus está dizendo sobre isso, o que é que Deus fala sobre isso. E com essa atitude positiva, aprender a nos fortalecer ainda mais, a nos ajudar a compreender ainda melhor aquilo que Deus está dizendo na sua palavra. E eu sempre digo que é tão gostoso depois da discussão da célula, porque eu sempre penso, se eu pudesse ter a mensagem depois da discussão da célula, eu acho que eu ia pregar muito melhor, porque tem tantas coisas de tanta contribuição sua na célula, você que tem participado, e se você não tem ido, olha, eu sinto por você. Você está perdendo tempo tão gostoso, gente. É 1 hora ali, mas vale muito a pena para estar juntos e conversando e nos animando, nos incentivando uns aos outros, nos fortalecendo, porque esse é o propósito. A pregação da palavra, ela produz firmeza no Senhor. Vidas que estão despedaçadas, que estão quebradas, que estão machucadas, que estão feridas. Durante um bom tempo eu estava discutindo com a Célia sobre nossa célula. Firmados no Senhor é um nome muito bonito, eu gosto muito. E é verdade, temos que estar firmes no Senhor.
Mas eu estava pensando, esse é um nome que é muito voltado para nós, né? Para dentro. E acho que à medida que a gente está fazendo célula, vivendo célula, a gente está pregando traquejo. Já ouviu essa expressão? Pegando o jeito de fazer a coisa. E se o propósito da célula é alcançar pessoas, e aí nós tivemos uma boa discussão no Tadel na quarta-feira à noite, e foi tão de encontro a algumas coisas, eu pensei, acho que uma coisa legal para começar a motivar os nossos irmãos da nossa célula é mudar o nosso nome, que é um nome bonito, mas para um nome que ajuda a pessoa que está de fora. Por isso, então, nós mudamos para o nome que a gente mudou. A célula acolher. Que é essa ideia, a pessoa ver como ela está, quebrada, às vezes ferida, machucada, mas poder receber ela e ajudá-la nas suas dificuldades, apoiá-la, incentivá-la, resgatar a vida dela. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas uma coisa que eu sei é que quando o evangelho chega, a pregação da palavra ela vai produzir firmeza, ela traz um solo firme, um lugar onde a pessoa pode se apoiar, onde ela pode fundamentar a vida dela e Deus vai fortalecê-la. Então, irmãos, o evangelho ele faz isso e ele vai ajudar as pessoas a fortalecer a vida delas. Você tem encontrado pessoas com a vida machucada, pessoas que estão lutando com lutas. Talvez você está enfrentando lutas e dificuldades nesses dias. Se a gente fosse sentar e ouvir os testemunhos, que a gente não está tendo agora na quarta-feira, mas de coisas que você tem lutado, que tem enfrentado, mas por que você continua onde você está? Por que você continua fazendo o que você faz? Porque o evangelho está fortalecendo você. O evangelho está ajudando você a ficar firme, ainda que pareça tão difíceis em alguns momentos. Em alguns momentos seu coração fica triste, fica abatido, mas você sabe que isso é a verdade de Deus, então você pode colocar sua vida apoiada sobre isso. É isso que essas pessoas estavam fazendo aqui. Então o evangelho, quando ele é pregado, ele vai produzir fruto. Pessoas vão entender o evangelho, vão aceitar Cristo como Salvador, e isso vai trazer firmeza para a vida delas. E terceira coisa, a pregação da palavra vai produzir união. Versículo 24 a 26. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo, de fé, muita gente se uniu ao Senhor. Agora, eu quero que você entenda que as pessoas não se uniram no Senhor por causa de Barnabé. Mas eles se uniram. Barnabé é só que alguém que tinha um coração de compreensão com o que estava acontecendo. Mas o que acontece é que as pessoas estão se unindo ao Senhor, e elas estão se fortalecendo, e agora elas estão diante do Senhor por causa da pregação do evangelho de Barnabé. Você entende isso? Do evangelho que Barnabé estava junto com eles. Então, é o resultado de pessoas ouvindo o evangelho, estão se convertendo ao Senhor, estão permanecendo no Senhor. E qual é o resultado? Elas vão estar unidas. Elas têm os mesmos objetivos, elas têm as mesmas coisas em comum. E esse é o ponto de conciliação aqui, de entendimento do texto. Que padrão nós podemos ter dessa comunidade de salvos aqui em Antioquia? Que exemplo nós podemos ter deles? E é tão gostoso para pensar que o que acontece quando pessoas respondem à pregação do Senhor. E aqui ele diz no versículo, durante 1 ano eles se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Pode imaginar 1 ano que eles estavam lá aprendendo da palavra. Pense que recursos eles tinham, irmãos. Quais eram os recursos que eles tinham? Será que eles tinham tantos estudos bíblicos como nós temos? Será que eles tinham tantos livrinhos de 1 a 1, ganho 1 a 1? Ou discipulado, ou estudo no João? Tinha que buscar João para pegar o estudo de João, né? Eles não tinham, o que eles tinham era no Antigo Testamento, e era isso que eles estudavam. Simplesmente abrir a Bíblia e conversar, aprender, discutir, falar, se fortalecer, se animar uns aos outros. Algo tão simples, irmãos. Eu quero desafiar você. Vamos parar de complicar o Evangelho. Vamos começar para viver o Evangelho. Vamos viver isso em nossos lares, em nossas casas. Nós temos tantos recursos, irmãos. Nós temos célula que você pode entrar online. Você pode fazer isso pelo celular. E nem precisa muita coisa. A única coisa que exige de você é vontade. É ter um coração inclinado para querer fazer. E não complicar, e não criar uma dificuldade. E é tão interessante que eles foram chamados nessa igreja pela primeira vez de cristãos. Pessoas que ouviram a palavra, se converteram ao Senhor, permaneceram no Senhor e se uniram. Irmãos, será que nós podemos ser mais unidos
do que nós somos? O que você acha? Mesmo na pandemia que nós estamos enfrentando, irmãos, nós podemos ser mais unidos. Eu acho que se a pandemia nos mostra uma coisa, é justamente isso. Ela não deve ser algo que nos afasta, mas pelo contrário, deve ser algo que nos fortalece, nos une ainda mais, porque nós temos muito, muito mais para nos unir do que para nos separar. Nós temos muito mais coisas para nos ajudar a nos fortalecer juntos uns com os outros do que para nos afastar. Enquanto eu estava ouvindo o André falando do pastor e os testemunhos, né? Quantas igrejas, Deus é sábio, é desnecessário dizer uma coisa tão redundante como essa, mas nós temos tantas igrejas boas no Brasil inteiro que não tem um pastor. Nós temos igrejas que tiveram um bom pastor, bons pastores, mas nesse momento esses pastores foram levados pelo Senhor por causa da Covid. O pastor Paulo conhece quase, acho que todos, eu não conheço, eu não sou de muito contato com eles, né? Nunca fui uma pessoa que tem muito contato, comecei para ter na associação. Um pastor que eu gostava muito, o pastor Douglas, foi um daqueles que eu conheci bem, e ele era animado pra caramba, um amigo do pastor Paulo, e Deus o levou. Então, uma igreja boa lá em Rio Branco, lá no Acre, com certeza que Deus pode levantar o pastor, e Deus é tão bom conosco, e nos deu um bom pastor. Nós temos muitos recursos, irmãos, muitas coisas boas, mas isso nos torna muito responsáveis também. Como igreja, nós somos responsáveis, irmãos, e nós vamos prestar contas disso a Deus. Por isso eu acredito que nós podemos fazer um bom trabalho juntos. E eu falo não só com você que está aqui, mas com você que está em casa também. Você que está participando da nossa transmissão e está ouvindo essa mensagem, você também faz parte desse trabalho, dessa obra de Deus de alcançar outros. Então, não esquece, é possível ter uma igreja como a de Antioquia hoje? O que você acha? É possível termos uma igreja assim? Como é que nós vamos conseguir isso? A resposta é tão simples: fazer a mesma coisa que eles fizeram. Fazer as mesmas coisas que eles fizeram. Continuar levando o evangelho para as pessoas que estão à nossa volta. As pessoas que Deus está te colocando agora, nesse momento. Sabe uma coisa que o Duda falou lá na nossa célula? Tinha muitos amigos na empresa, muitas pessoas, e Deus restringiu isso para poucas pessoas. E sabe que isso é uma coisa boa? Porque quando você fica pensando, tem tanta gente, uma hora eu alcanço elas, é difícil porque são tantas pessoas, sabe o que acontece agora? Você só tem 3. E Deus vai chegar para você e vai dizer, mano, eu te dei 3 pessoas. Você estava preocupado que tinha 100 colegas no teu trabalho, eu te dei só 3 para você ter contato. E aí, o que você fez? Você falou de Cristo para essas 3 pessoas? Vamos fazer o que a igreja de Antioquia fez. O evangelho, ele funciona, gente. Ele vai atingir as pessoas. Ao ouvir o simples evangelho, pessoas vão se converter, pessoas vão permanecer firmes e pessoas vão se unir ao Senhor. Eu tenho certeza, Deus vai acrescentar. Deus, ele só está esperando a gente abrir a boca, irmãos. Abrir nossos lábios e falar para elas. Você está participando da nossa igreja como os irmãos de Antioquia? Você quer ver resultados na nossa igreja? Então começa para pregar o evangelho dia a dia. Onde Deus te coloca, abra a sua boca e fale do evangelho de Cristo para as pessoas que Deus coloca na sua vida. Vamos orar. Obrigado, Pai, pela igreja de Antioquia, uma igreja nova, mas uma igreja que estava cheia de gás, cheia de ânimo, com desejo de aprender do Senhor, com tão poucos recursos, tão simples, mas unidos na Tua presença, fazendo bem o seu trabalho ao ponto das pessoas olharem e ver neles pequenos cristos, pequenas cópias de Jesus. Nos ajuda onde quer que nós estejamos, para que pessoas possam ver a mesma coisa em nossas vidas, ter o desejo de conhecer o Evangelho, nos ajuda a aproveitar as oportunidades e criar as oportunidades com aquelas pessoas que o Senhor coloca na nossa frente. Obrigado, Deus, porque essa é um texto de grande ânimo. Eu tenho certeza que Lucas registrou isso, para nos ajudar a saber que o Evangelho funciona. Aonde quer que a semente vá cair, ela vai produzir fruto. Nos ajuda a plantar muitas sementes durante esses próximos dias e ver do Senhor o fruto que o Senhor vai produzir. Usa a nossa igreja, ó Deus, de um modo grandioso, de um modo como a gente nunca viu na história da nossa igreja, nesses 47 anos.
para que a gente possa honrar o Senhor com aquilo que o Senhor nos deu, o Evangelho do Senhor, e possamos compartilhar com pessoas que possam vir a conhecê-lo também. O tempo está se abreviando, Senhor. Nós estamos vivendo possivelmente os últimos dias. Nos ajuda, Deus, a não perder essa chance de viver o Evangelho e transmitir esse Evangelho às pessoas que estão ao nosso redor. É por isso que eu louvo, é isso que eu te agradeço, eu te peço em nome do seu Filho, nosso Salvador Jesus. Amém.